Vamos falar aqui desse período climatério, quando cessa o ciclo menstrual e temos alterações hormonais, não só para as mulheres. Por quê? Porque talvez você seja também um terapeuta ou quer se tornar um terapeuta, quer ajudar as mulheres que estão ao seu entorno, quer compartilhar, você é filho, você talvez é um esposo, né? Marido, e quer ajudar aí a sua esposa, a sogra, mãe, enfim. Vamos cuidar da saúde das mulheres que tanto sofrem neste período com fogacho climatério. Muitas vezes vem enxaquecas, dores de cabeça, podem vir também a insônia. A mulher não consegue dormir com um transtorno terrível de insônia por conta deste período, dessa alteração hormonal no período do climatério, né? Nós vamos conversar sobre tudo isso hoje aqui na nossa live. Vamos trazer esse conteúdo e trazer os remédios naturais que funcionam, que dão resultado, que solucionam um problema de forma simples, natural, sem risco, sem complicações, tá? Nós vamos explicar e trazer aqui para vocês, destrinchando, trazendo todos os segredos para desvendar, né, aqui esse quadro, essa alteração. E você, mulher, que não está no período da menopausa, do climatério, não chegou na menopausa, né, que é o cessar do ciclo menstrual, não está no período do climatério, você, mulher que está com 30, 40 anos de idade, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Eu atendi hoje mesmo uma senhora que para ela cessou o ciclo menstrual aos 38 anos de idade, muito jovem, muito precoce. Algumas fazem histerectomia, né, às vezes total, fazem retirada do útero por questão de mioma, às vezes por algum tumor, alguma circunstância, endometriose, alguma situação, tem que fazer a retirada. O que isso implica? O que essa alteração hormonal implica para nós, para a nossa saúde, né? Nós vamos falar sobre isso. Tem uma relação direta, inclusive, com a osteoporose. Por que será que a osteoporose afeta mais as mulheres? Muito maior o índice entre as mulheres e principalmente neste período do climatério, quando a mulher está menopausada, cessou o ciclo menstrual. Ok? Vamos falar. Tudo isso está relacionado aos hormônios. Os hormônios são responsáveis pela integração das atividades dos nossos sistemas orgânicos. Eles que fazem essa comunicação entre os sistemas. Por exemplo, o que tem a ver o sistema reprodutor com o sistema esquelético, músculo esquelético? Pois é, mas existe uma integração, né? Com a baixa de estrogênios, ocorrem alterações que prejudicam a absorção do cálcio. Por isso, o altíssimo índice, aliás, de osteoporose nas mulheres depois dos 50 anos de idade, nesse período. Olha só, a mulher em idade reprodutiva, geralmente, aproximadamente até os 35 anos, é o menor risco, né? Mas a idade mais fértil, mais saudável para a reprodução. Mas depois, passando até uns 40, 45 anos, dependendo da saúde da mulher, do seu organismo, ainda ela pode estar fértil, né? Ela ainda pode ter aí o ciclo menstrual constante e pode vir até ter uma gestação. Então, a mulher em idade reprodutiva, ela produz todas as classes de esteroides sexuais. São os hormônios predominantemente femininos. Os estrógenos, progestinas, androgênios, né? E esses níveis hormonais adequados, equilibrados, eles implicam no desenvolvimento também das características sexuais femininas. Então, veja só, eu estava vendo aqui até hoje um artigo de 2012, deixa eu ver aqui, ó, um artigo, deixa eu ver qual é a instituição, Revista Brasileira de Análises Clínicas, de 2012, que foi publicado em 2016, né, falando sobre o padrão hormonal feminino, a menopausa e terapia da reposição.
E nesse artigo, trazendo toda essa explicação, toda essa orientação, esse artigo científico recomendando, inclusive em algumas situações, a reposição hormonal convencional, mas trazendo as implicações, né? Então, mesmo neste artigo, está falando aqui dos hormônios femininos, hormônios esteroides sexuais femininos. Preste atenção, muitas vezes nós temos esse termo sendo difundido, mesmo entre profissionais de saúde, na medicina, mas nós sabemos que o homem também tem progesterona. O homem também tem outros hormônios que a mulher tem, mas e a mulher também tem a testosterona. Então, são hormônios predominantemente femininos, tá? Hormônios predominantemente femininos. Por isso, estamos aqui conversando sobre isso para trazer soluções. Tem que ser prático, tem que ser direto, tem que ser claro. Soluções. E graças a Deus eu tenho soluções. Tenho tido assim, nós temos soluções na naturopatia, eu tenho tido resultados incríveis, né? Sempre recebo mulheres, hoje atendi interagentes, mulheres, né? Nesse período com climatério. O último atendimento, inclusive, foi uma senhora com acho que 53 anos de idade, sofrendo bastante com calorão, lhe causando insônia. E aí eu vi os comentários no grupo e falei, não, tem que trazer isso daí, é um problema que está afetando, está dificultando, atrapalhando muita gente, muitas mulheres, né? Eu vou liberar uma imagem aqui para vocês terem uma visualização aqui. Olha só, nós temos aqui um ovário jovem, ele tem aqui o corpo lúteo, né? Folículo recrutado, folículo reserva, ovário jovem, ele tem um número de ovos, né? Que os óvulos, né? Que, se eu bem me lembro, em torno de 200 mil. A mulher já nasce com esse número de óvulos e no ciclo menstrual ela vai tendo a liberação desses óvulos pela trompa, as trompas aqui, né? E que são liberadas no útero, ocorre a descamação e aí o sangramento, todo o quadro, o sintoma menstrual. E nós temos a atuação de alguns hormônios aqui, especialmente o FSH, hormônio folículo estimulante, também temos aqui, né? A progesterona, tá? Esses hormônios estão aqui atuando. Quando vai acabando, vai encerrando, né? Vão terminando, vai acabando mesmo, literalmente, o número de óvulos, o ovário maduro, aí você tem baixo estoque de folículos, não tem mais, os óvulos vão cessando, e aí ocorre uma queda dos hormônios, aonde vem todo esse desconforto, essa bagunça aí, essa situação que atrapalha a saúde da mulher, prejudica, e os homens sofrem junto, claro, né? A mulher tá estressado, tá com insônia, tá irritado, tá com calorão, os maridos, os esposos, bons maridos, né? Com certeza, tem aqui só bons maridos, tem essa preocupação, os filhos, os netos, e é por isso que nós estamos aqui compartilhando esse conteúdo. Tá? Bom, nós temos alterações hormonais, isso é interessante a gente estar lembrando também, né? E eu vou explicar um pouquinho mais sobre como que funciona, o que ocorre. Eu já falei que os hormônios são as substâncias responsáveis pela integração dos sistemas, né? Dos sistemas e subsistemas orgânicos, tá? Eles alteram a função celular de acordo, tendo variações, inclusive, em relação ao meio externo. E os estrogênios e a progesterona são os hormônios predominantemente femininos principais. São os principais, são hormônios esteroidais, que são sintetizados, o corpo fabrica esses hormônios a partir do colesterol. E a gente já vai vendo aqui, já fica uma dica que o colesterol ele tem uma importância muito grande. As pessoas têm medo do colesterol e é claro que ele deve estar em níveis normais, mas nós não podemos ficar sem gordura do bem, sem o colesterol, né? E atuam também em vários tecidos,
tem uma questão que é o transporte do hormônio, porque eles são levados por proteínas carreadoras, transportadoras, né? Levados na corrente sanguínea até as células-alvo. Nessas células é necessário que tenham receptores para que eles possam atuar de forma correta. Por que eu estou explicando isso daqui? Ainda que, né, a gente não precisa ser muito técnico, mas você precisa ter uma noção de que o hormônio ele saiu de algum lugar, ele teve a sua produção ali no ovário, né, principalmente, mas também outras células, por exemplo, estrogênio. Ele tem uma célula-alvo, né, até as células dos ossos têm uma influência, como eu já falei, na questão da fixação do cálcio para densidade óssea, então eles têm também essa atuação de várias outras formas. E essas células precisam ter os receptores liberados. Especialmente nesse caso, nós temos os disruptores endócrinos, que são substâncias que não são hormônios, mas que ocupam o lugar do receptor do hormônio, como os xenoestrógenos, por exemplo, que cabem exatamente aqui. Estrógeno, você já entendeu que é o hormônio feminino. Xeno é uma palavra estranha, estrangeiro, então são estrógenos estranhos, estrangeiros. São substâncias químicas que simulam, que funcionam no corpo, aparentemente, né, como hormônio, elas ocupam o lugar do hormônio, nesse caso o hormônio feminino, e aí onde muitas vezes vem a menopausa precoce.